E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Hoje vamos falar de Notion, de segundo cérebro, e não necessariamente de Notion, né? A gente vai tentar entender um pouquinho esse conceito de segundo cérebro. Ultimamente eu tenho redigido muitas notas sobre produtividade e sobre outras áreas da minha vida, e hoje eu escrevi algo aqui sobre segundo cérebro e eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo, tá? E de maneira bem rápida, assim, eu coloquei algumas coisas aqui nessa nota, eu quero mostrar para vocês. Eu estou utilizando agora também, tentando aprender a utilizar um pouquinho do Obsidian. Se alguém conhece, se tiver interessado em vídeo aqui no canal, eu vou trazer para vocês. Mas esse termo segundo cérebro é meio que um nome autoexplicativo, né? Como eu coloquei aqui, é como se fosse um lugar para a gente guardar informações, né? Eu até fiz uma analogia aqui mais para frente que a gente fala de segundo cérebro muito relacionado a essa era digital e tal. Só que se você pensar bem, é meio que uma extensão, talvez, ou uma agenda melhorada, né? Porque todo mundo já utilizou uma agenda ou um caderninho de anotação onde você anotava coisas para tirar aquilo da sua mente e deixar salvo em algum lugar. Então a minha visão de segundo cérebro é que é como se fosse uma agenda, só que como agora a gente tem aplicativos, a gente está nessa era digital que permite que a gente organize de uma forma bem mais estruturada todas as nossas notas de conhecimento, tarefas, compromissos e tudo mais. Então, o termo segundo cérebro, ele acaba sendo uma parada mais complexa, se a gente pensar desse ponto, né? Porque agora você tem diversas maneiras de categorizar e documentar todo o seu conhecimento e, enfim, tudo mais que eu citei para vocês, né? É, a ideia desse vídeo é que a gente cria um segundo cérebro no Notion, né? Pra gente começar, para quem ainda não tem nada feito, você está começando a utilizar o Notion, eu quero fazer algo bem básico com vocês aqui nesse vídeo. E como eu coloquei nessa nota aqui, ó, como que eu posso criar uma estrutura, né? Aí eu fiz aquela analogia com a agenda e a gente pode usar aplicativos como Notion, Obsidian, Evernote e outros. Mas se a gente quiser, a gente pode usar um bom e velho caderninho também, não tem problema nenhum. Se você gosta de, né, você é uma pessoa que ainda curte escrever bastante em caderno e tal, eu acho da hora também, você pode utilizar, beleza? Mas assim, como falei aqui, eu gosto de utilizar as soluções digitais porque, né, onde eu vou, tô com meu celular, eu posso sincronizar uma coisa com a outra, e aí eu anoto tudo já de maneira rápida ali com o celular, né? Bom, gente, vamos então aqui para o Notion, uma página em branco. Eu não sei se você já utilizou o Notion, se você já teve um primeiro contato com isso daqui. Se nunca teve, tem uma playlist aqui no meu canal que é o Guia do Notion, que eu falo um resumão desde iniciante até uma parada mais avançada. Então, dá uma utilizada lá, dá uma olhada nessa playlist de vídeos que vai te ajudar bastante, tá? É, Bom, a gente pode começar então criando uma página aqui de segundo cérebro. Você pode chamar, cara, do que você quiser, tá? Pode chamar de homepage, enfim, como você preferir. É, Agora sim, depende da estrutura que a gente pode utilizar, né? Existem várias maneiras de fazer isso. Se você é um usuário mais iniciante no Notion, você pode simplesmente utilizar essa página aqui. Você coloca aqui um colchete e depois outro colchete fechando para você criar um checklist, digamos assim. Aqui você pode despejar todas as ideias que você quiser do seu cérebro. Então, ideia de tarefa, sei lá, ideia de alguma coisa, os seus compromissos, tipo assim, gravar vídeo sobre segundo cérebro. E aqui você pode ir criando diversas informações que você pode ir anotando. E aí, quando você for concluindo, você vai marcando e vai, né, de certa forma, colocando que você já fez aquilo. No próximo dia, você pode simplesmente apagar e começar de novo. É uma solução bacana, até que é de, digamos assim, a curto prazo, mas para longo prazo a gente gostaria, eu, por exemplo, eu gosto de documentar algumas coisas da minha vida, por exemplo, meu conhecimento, né, questões de hábitos, tarefas, também diário, alguma coisa assim que você quer escrever que aconteceu no seu dia e tudo mais. Então, recomendo que a gente aprenda a utilizar as bases, né, os bancos de dados do Notion, tá, gente? Então, a gente tem que aprender a fazer isso. É o que eu faço hoje em dia no meu segundo sisteminha de segundo cérebro. Eu tenho um banco de dados para primeiro fazer a captura, né, dessa ideia. Então, onde eu tô, qualquer lugar que eu esteja do momento, se sei lá, tô no trabalho, tô na rua conversando com alguém e do nada me vem uma ideia de alguma coisa, eu entro ali rapidinho,
tem um banco de dados só para fazer essa captura, que é feito literalmente desse jeito aqui, ó. Eu vou colocar essa barra e vou colocar aqui base de dados, né? Eu faço literalmente uma tabela e eu escrevo isso aqui, ó, capturas. O que é isso, gente? Toda vez que eu venho aqui, ó, eu posso anotar minhas coisas aqui, ó. Então, sei lá, lançar planejamentos da escola. Isso aqui é uma tarefa relacionada ao meu trabalho, né? Então, eu venho aqui, lanço isso daqui, já anotei, tá anotado já. Então, depois eu decido o que eu faço com isso. Se eu jogo para o meu banco de dados de tarefas, se isso aqui vai virar uma nota, se isso daqui vai virar um texto, vai virar um roteiro de vídeo, alguma coisa assim, sabe? Por exemplo, ideia de vídeo sobre Notion, segundo cérebro, que é esse vídeo, digamos, esse aqui que eu tô gravando. Tá? Tô escrevendo tudo errado aqui, mas é só para demonstrar para vocês. Então, eu vou anotando tudo aqui, ó, tipo assim, tudo, sabe? Tarefa, documentar, projeto X, criar, enfim, tá vendo? Vou colocando tarefas de manuais, eu coloco notas que eu quero escrever alguma coisa e depois salvar isso no meu repositório para ficar tudo de maneira organizadinha, documentada e classificada, né? Então, eu sempre faço isso daqui, entendeu? É como se eu utilizasse esse banco de dados como um local para mim despejar as minhas ideias e coisas que estão no meu cérebro. Vou mostrar o meu aqui no meu próprio sistema. Então eu tenho essa página de entradas, que é justamente isso. Olha só, eu tenho capturas, tá vendo? Então, assim, eu tenho criar uma estrutura de organização no Obsidian, que é o outro aplicativo que eu estou tentando aprender a utilizar, que é um aplicativo também de notas e tudo mais. Elaborar a primeira aula de cinemática dos objetos. Isso aqui eu posso, por exemplo, isso aqui é uma tarefa, então eu simplesmente arrasto para cá depois para o banco de dados de tarefas. E como fazer uma gamificação atraente, isso daqui então é uma tarefa, mas eu vou escrever alguma coisa. Então, isso aqui já não vai vir para o banco de dados de tarefas, isso aqui vai virar repositório, entendeu? Então, eu arrasto ele para cá e categorizo depois o que isso daqui vai se tornar. Essa ideia de captura, ela é muito boa para você simplesmente descarregar o seu cérebro, né? Então, por isso que eu utilizo dessa maneira. Agora, as outras coisas, o repositório, o banco de dados de tarefas, isso aqui já é algo mais complexo em relação ao meu sistema. Então, se você tem interesse em aprender mais sobre como eu me organizo no Notion, tem um vídeo aqui que eu explico de maneira mais rápida como que eu faço isso, mas para mim essa maneira funciona muito bem, tá? Por exemplo, vamos fazer aqui uma demonstração rapidinha com vocês. É, elaborar a aula de cinemática dos objetos, né? É uma disciplina que eu vou ministrar agora no segundo semestre, então eu simplesmente sei que isso daqui é uma tarefa que eu preciso fazer. Então vou ver se eu vou fazer slide, alguma coisa assim. Como é tarefa, eu vou deixar aqui no meu banco de dados de tarefas, só venho nela aqui, arrasto para cá, tá? Arrastei para cá. Essa tarefa aqui eu não vou fazer hoje, que é dia 15, eu vou fazer ela amanhã, dia 16. Só que se eu marcar dia 16 agora, ela vai sumir daqui. Então, primeiramente eu vou colocar o eixo que faz parte do meu trabalho. Prioridade 1, porque eu preciso fazer isso o quanto antes amanhã, porque a minha aula acontece às 10h40. Então, assim que eu acordar, eu preciso pensar em como fazer isso. Bom, vou colocar aqui é de trabalho, certo? Vamos colocar aqui que ela vai ser feita amanhã. Prontinho, já está programada a minha tarefa para amanhã. Amanhã, quando eu abrir aqui a minha aba de meu dia, vai aparecer essa tarefa e tudo mais. Então, assim, no decorrer do dia eu posso ir anotando coisas aqui e eu posso escolher um momento do meu dia, seja na noite ou seja no decorrer do dia mesmo, e fazer essa divisão para onde vai cada coisa, né? O importante é você ter no segundo cérebro, primeiramente, um local de captura para depois definir o que vai virar cada coisa. Lembra que eu falei que isso aqui vai virar uma nota? Então, eu vou vir aqui para repositório, vou trazer ela para cá, como fazer uma gamificação atraente. Essa nota, ela faz parte de um projeto que eu estou criando com os meus alunos, que é um projeto de gamificação. Então eu marco esse projeto aqui, o eixo é relacionado a trabalho também, quero revisar essa nota daqui 7 dias e o tipo é uma nota. Aqui eu só vou colocar que é uma nota e o que eu vou fazer aqui? É escrever depois. Por que, gente, que eu vou escrever isso aqui depois? Que agora estou gravando o vídeo, né? O certo era já começar a escrever, mas deixa para depois, tá? Feito isso, já está determinado que isso aqui vai virar uma nota do meu repositório e tudo mais.
Deu para sacar mais ou menos como que eu utilizo isso? Então, vamos agora voltar lá para a nossa página de segundo cérebro. E agora a gente já tem um banco de dados de captura. Vamos criar, então, um banco de dados de tarefas. Pode ser, né? Vamos aqui, então, base de dados. Esse vai ser um banco de dados de tarefas. Vamos fazer uma coisa simples aqui para a gente não se estender muito no vídeo. Eu penso muito em lançar, pessoal, uma comunidade de assinantes. Para quem for assinante, a gente fazer aulas mais longas, né? Porque o vídeo aqui no YouTube ele não pode ser muito longo, tem que ser meio curto, porque senão a gente não é favorecido aqui na plataforma. Bom, vamos lá. Criamos tarefas e eu posso criar outra base de dados de arquivos, pode ser? Pode ser, né? Vamos usar aqui como arquivos. A gente pode criar aqui algumas propriedades entre esses bancos de dados. Por hora, eu quero colocar aqui na tarefa, é interessante a gente ter uma propriedade de data, né? Vamos colocar aqui data, então. E tags, a gente pode colocar como tags, a gente pode colocar algumas coisas como estudar, algo relacionado a trabalho, mais ou menos com o que eu faço em eixos, né? Ou algo da vida pessoal, né? Pode ser algo assim, né? Estudo, trabalho e vida pessoal. Pode ser, né? Perfeito. E aqui nas tags de arquivo, a gente pode colocar, pode ser uma nota, pode ser um site, pode ser uma ideia para alguma coisa. A ideia também pode cair na categoria de nota, né? Se a gente pensar dessa forma. O que mais, cara, que a gente pode colocar aqui? Vamos deixar assim por enquanto. Vamos também colocar uma data para dizer, tipo assim, quando que a gente criou essa nota, essa ideia e tudo mais, tá? A questão do site, ele tem uma URL, então você pode pegar e criar aqui também um campo de URL para quando você criar uma captura aqui, vi um site legal aí, agora que tem essas inteligências artificiais aí, você encontrou uma inteligência artificial da hora e você fala assim, pô, queria salvar isso daqui. Aí você vem aqui, cria um arquivo aqui, um nomezinho aqui no banco de dados para esse site, né? Aí você coloca lá a URL. Perfeito? Bom, agora então, vamos lançar aqui. Bom, agora que a gente criou esses bancos de dados, vamos começar fazendo então uma breve organização, começando aqui pelo menu do banco de dados de tarefas. Vamos colocar aqui, esse nome como lançar tarefa, tá? Já já vocês vão entender. E não vamos colocar lançar não, só coloca tarefa. Deixa eu pegar aqui, fazer certinho, né? Tarefa, vamos colocar aqui um ícone de checkbox mesmo, de tarefa, eu gosto de utilizar esse item, para a gente dar uma personalizada. Aí aqui a gente vai colocar tarefas para hoje, então vou colocar aqui um calendário do dia, tá? Para hoje, pode ser tabela, lista, eu curto utilizar lista, né? Eu acho da hora. Outra coisa que faltou a gente colocar no banco de dados de tarefa é aquela propriedade de status, né? A tarefa ela tem que ter um status, tipo assim, de você tá fazendo, tá em progresso e tá concluída, né? Então, vou colocar aqui como feito, vou colocar aqui em progresso, caso você curta utilizar esse tipo de nomenclatura, né? Não iniciado. Iniciado. Assim, eu gosto, só que no menu de lista eu curto utilizar isso daqui como checkbox, né? Então já vou mostrar para vocês como que eu faço isso, ó. Aqui nesse menu de para hoje vai ser todas as tarefas que vão aparecer no dia de hoje. Então o que que a gente precisa fazer aqui? Filtrar primeiramente para mostrar somente os dias de hoje, mas antes eu vou clicar nesses três pontinhos aqui e eu vou mostrar a propriedade do status. Vou clicar em cima da propriedade, perdão, não dá para clicar aqui. Aqui eu vou editar e mostrar como caixa de seleção. Por quê? Quando eu lançar uma tarefa aqui, ele vai ficar só uma caixinha para mim clicar nessa tarefa, tá? Agora a gente vai criar aqui, gente, um filtro. Esse filtro, ele está relacionado à data. E você vai colocar que esse filtro, ele é relativo a este dia, tá bom? Então, tudo que for no dia 15 vai cair aqui nessa tabela, tá? Então, veja bem, ó, vamos fazer um teste aqui rapidinho. Se eu tenho uma tarefa aqui, ó, vamos lançar aqui tarefa X, tarefa Y, né? Tô anotando várias tarefas aqui que eu preciso fazer, talvez no decorrer da semana ou no decorrer do dia, tá?
Então, ó, tarefa X eu vou trazer para cá como se fosse uma tarefa, né? Óbvio, como se fosse. Óbvio que é uma tarefa. Vamos colocar que é relacionada ao trabalho, que ela deve ser feita no dia 15, que é o dia de hoje. Essas outras duas vou trazer para cá também. Uma é relacionada a estudar e a outra é relacionada a coisas pessoais. Uma vai ser feita no dia 16 e a outra também é para ser feita no dia 15. Olha só que interessante, pessoal. Quando eu venho para cá, para hoje, né, que é o que a gente criou, essa visualização para hoje, ele vai filtrar e ele vai me mostrar somente as tarefas que eu preciso fazer hoje, entendeu? Então, tudo isso daqui são tarefas que eu programei para o dia 15. Inclusive, se eu mostrar aqui, ó, a minha data, vocês vão ver que ele vai estar como dia 15, né, que é o dia de hoje. Tá vendo? Ó? Aparece aqui. A gente pode pegar essa mesma estrutura de organização de dados e vamos fazer o seguinte, vamos duplicar. Ao invés de para hoje, eu vou colocar para a semana. E aí eu posso fazer vou colocar aqui um calendário semanal, né? Deixa eu pegar aqui calendário de semana. E aí, veja só que interessante. Ao invés de eu utilizar o filtro aqui, ó, relativo ao dia, eu coloco relativo à semana. Vocês vão ver que vai cair também aqui a minha tarefa do dia 16. Tá vendo? Então ele me dá uma filtragem relacionada à minha semana atual. Outra coisa interessante, ó, tá vendo que ele tá esquisito aqui, ó, tá o dia 15, depois dia 16, depois dia 15 de novo. Isso é legal a gente criar aqui uma ordenação de dados. Então a gente cria uma ordenação por data e a gente coloca da data crescente, né? Então a gente pega os dias mais próximos para os dias mais longos, né? E é isso. Olha aí, tá feito o nosso banco de dados de tarefas, digamos assim, né? A gente tem aqui as tarefas para a gente lançar, a gente tem tarefas para hoje e tarefas para a semana. Deixa eu diminuir aqui. Eu gostaria de colocar isso aqui em tela cheia para aparecer aqui as 3 visualizações, tá vendo? Para ficar tudo aqui marcadinho. Mas isso aqui a gente vai montar depois a dashboard, tá? No menu aqui de arquivos, o que a gente pode criar? A gente pode criar uma lista também, né? Vou criar aqui uma lista que vai ser chamada de notas. E eu vou criar nessa lista de notas para ele me mostrar somente as minhas notas. Vou usar esse caderninho que eu sempre utilizo. Vai ser também do tipo lista. E o que eu quero mostrar aqui? Eu vou mostrar, não quero mostrar a tag, porque eu já vou filtrar, eu vou mostrar somente a data, beleza? E aí, gente, vamos criar o filtro para essa base de dados, que é o seguinte, filtrar por tag, e aí eu quero que apareça aqui somente aquelas entradas que tenham a tag nota. Então, tudo que for nota vai aparecer nessa lista, somente o que for nota. Vou duplicar isso daqui, vou colocar como recursos, pode ser? Como tipo assim, você vai pegar um site, alguma coisa. Então, vamos lá, vou colocar aqui como URL. Deixa eu ver se aparece aqui. Link, né? Que é tipo aquela correntinha, um emojizinho que tem. Aqui, achei. Né? Fechou? Recursos. E aqui nesse database eu vou mostrar a data que eu capturei isso e eu vou colocar a URL para mim ter uma parada clicável, tá? E aqui eu vou colocar como arquivos, que seriam recursos, né, que eu utilizo para mim, que eu quero salvar isso no meu segundo cérebro, para que eu veja no futuro. E detalhe, né, isso daqui não está relacionado à tarefa, tá? Isso aqui é relacionado a você guardar informações mesmo, para você não precisar ficar com isso daqui na sua mente, digamos assim. Então, vou colocar aqui como se fosse um documento assim, ó, uma parada assim, pode ser? Bom, pessoal, agora que eu criei toda essa estrutura, eu posso fazer então o meu dashboard, né? A minha telinha bonitinha. Como que eu posso fazer isso aqui? Eu vou deixar isso aqui em tela cheia, tá? E eu costumo utilizar algo como... Eu gosto de usar muito esse termo aqui do Notion, ó, que é essa frase de destaque, entendeu? Aí eu posso colocar aqui, ó, como visão geral, tipo assim, desse banco de dados, né? Vamos colocar essa setinha aqui, ó. Visão geral, no caso, seria o banco de dados aqui, ó, das capturas, né? Eu vou trazer ela aqui para dentro, ó, tá vendo? Então aqui eu tenho uma visão geral, tudo que eu capturar vai cair aqui. Aí agora a gente pode criar uma parada muito doida aqui, que é parecido com aquela minha lá, que a gente vai linkar
duas visualizações de banco de dados, só que na mesma linha, tá vendo? Ó? Aqui é o banco de dados de tarefa, aqui é o meu banco de dados de repositório, que lá naquele caso vai ser o banco de dados de arquivos, né? Então eu posso fazer aqui, ó, um linked, entendeu? Barra linked, e aqui eu vou vincular o meu menu de tarefa, certo? Vou ocultar aqui o nome, e aqui nesse maisinho eu vou clicar e eu vou vincular agora o meu database, né? O meu banco de dados de arquivos, e vou colocar aqui como arquivos, tá? Vou arrastar todo esse bloco aqui para dentro, ó, certo? E aqui, de certo modo, eu já tenho o meu... Vocês estão vendo aqui, eu já tenho o meu visão geral. Aqui minha câmera está na frente, estou me incomodando com isso. Eu já tenho aqui, ó, um bloco visual que ficou mais bonito, digamos assim, né? Onde eu tenho todas as minhas capturas, né? De tarefas, enfim, ideias e tudo mais. E aqui eu posso determinar para onde vai cada coisa, tá? Um detalhe legal aqui, ó, tá vendo que tá ficando essa linha mais larga? Você pode vir aqui, ó, nos três pontinhos em layout, você vem aqui, ó, quebrar linha em todas as, eu não sei, colunas, né? E você clica aqui, ele vai ajustar aqui, ó. Fica mais, ao meu ver, fica mais organizado, mais bonito, tá? Então aqui pode ser a sua homepage para você determinar o que que é cada coisa, né? Se isso daqui, por exemplo, fosse uma documentar projeto X, seria, sei lá, uma tarefa, você clica e arrasta para cá. Isso daqui vira uma tarefa, você vai colocar a data e tudo mais, né? Você vai colocar aqui, se é estudar, digamos que seja, né? Beleza? Isso aqui você pode até ocultar, porque você não vai utilizar nessa visualização, só nas outras, né? E aqui, se fosse, por exemplo, um arquivo, né? Vamos supor que fosse uma ideia de vídeo de Notion, eu arrasto para cá. Vamos fazer o mesmo esqueminha, ó, para ele quebrar a linha ali. Então eu posso vir aqui, tabela, desmarcar essa opção. E aqui eu posso determinar isso aqui, ó, se era uma ideia, data tal, URL, caso eu queira, né, determinar algum site, alguma coisa aqui, é só colar o link. E é isso, gente. Agora, ó, veja bem o que vamos fazer. Vamos terminar de organizar aqui, fazendo tipo uma espéciezinha de menu. Eu só vou ajustar aqui para ele não quebrar essas... Na verdade, para quebrar essas linhas e não ficar desorganizado assim, né? Tabela, e aqui eu clico. Perfeito. Bom, o que a gente pode fazer agora, cara? A gente tem aqui um menu, divisão geral. Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui um bloco aqui para fora. Eu vou clicar aqui nesses três pontinhos, vou colocar ele em duas colunas, tá? Duas colunas aqui, ó. Perfeito. Aqui eu tenho uma coluna. Aqui, se você perceber, eu posso clicar, eu tenho outra coluna. Eu vou arrastar tudo isso daqui para cá. Tá vendo? Ele vai ficar um pouquinho estranho no momento. E aqui nessa outra parte a gente vai criar um título de tamanho 2 que a gente vai chamar de menu, certo? E aqui nesse título de menu eu posso criar o seguinte, eu posso criar uma página, cuja página vou chamar de tarefas, tá? Deixa eu colocar aqui o íconezinho de tarefa, vou até colocar em outra cor. E aqui vou criar outra página, cujo nome vai ser arquivos, perfeito? Vou colocar aquele mesmo íconezinho, só que de outra cor. Maneira bem simples de criar esse menuzinho. Agora o que eu faço? Tá vendo esse banco de dados aqui de tarefas? Eu vou fazer o seguinte, eu vou arrastar ele para cá, para dentro dessa página, e esse outro menu de arquivos eu vou trazer para dentro dessa página. Fechou? Agora eu vou pegar essa barrinha do meio, vou trazer o mais próximo aqui possível para dar uma visão de dashboard. Aqui no futuro ficou muito bacana esse layout, porque eu poderia criar aqui no futuro uma página para projetos, né? Então eu poderia criar aqui, ó, projetos. Aí escolho aqui um ícone qualquer para projeto, né? E aí eu poderia estar criando várias coisas aqui, ó. Por exemplo, uma página também de diário, e aí vai virando um menu, né? Vai virando meio que um menu de várias dashboards que você vai criando aqui, de ferramentas, né? Que você vai criando dentro do próprio Notion, né? Vamos colocar um ícone aqui de um cérebro para determinar. Vamos colocar uma capa também, só para ficar mais da hora. Muito bonita essa capa aqui. E é isso, gente. Tá feito. Uma coisa interessante que daria para fazer aqui, visualmente falando, é transformar esse título aqui em frase de destaque, igual essa daqui. Aí, ao invés de eu usar esse coração, eu vou utilizar aqui tipo um
retângulo. Como é que é, cara? Lista, né? Isso aqui, ó. Tipo uma lista que vai me dar a sensação de que isso daqui é um menu. Eu vou tacar tudo isso aqui pra dentro. E olha lá que bonitinho. Ficou tipo um menu mesmo. Um dashboard aí de segundo cérebro. Aqui, tudo que você captura, né? Tipo aqui eu anotei uma coisa. Sei lá, ligar para alguém. Gravar vídeo. Como se fosse, né, tarefas e tudo mais. E depois é só eu decidir aqui para onde que vai cada coisa. Então isso daqui vai ser uma tarefa para o dia tal. A gente vai marcar aqui e tudo mais. E quando eu quiser ver somente as tarefas, eu clico aqui. Eu já vou ter aqui organizado o meu banco de dados, né, de tarefas. Se você achar que está estranho essa barra aqui e tudo mais, porque o que acontece? Essa view aqui, a gente só utiliza ela lá na tela inicial. Você pode vir aqui e deletar ela sem problema nenhum. Aí você já vai ter aqui as tarefas da semana para hoje e as tarefas para a semana, né? E se eu voltar aqui, eu continuo com aquela visualização aqui, ó, tá vendo? Mesma coisa acontece aqui nos arquivos. Se você quiser deletar aqui, você pode deletar também. E aqui você vai ter uma lista de notas e uma lista de recursos, tá? Vamos lançar aqui para finalizar, porque o vídeo já está extremamente longo, né? Vou colocar aqui, ó, site de pesquisa. Tipo assim, digamos que você encontrou um site super da hora de pesquisa. Então você clica aqui, você vai colocar aqui a tag como site, a data que você encontrou isso e você coloca aqui a URL desse site, entendeu? E vamos também colocar que você criou uma nota sobre criatividade no Notion. Sei lá, tô inventando aqui, tá, gente? Vamos colocar que isso é uma nota, você fez hoje ela, não precisa de URL porque não é nenhum recurso. Olha só, aqui nos arquivos, ó, eu já vou ter essa nota, tá vendo? Do Notion, que eu acabei de lançar ali. E nos recursos, opa, tem algum erro aqui, nos recursos eu preciso mudar o filtro, né? Ele tá mostrando somente nota, eu tenho que colocar para ele mostrar sites. Aí agora eu tiro isso. E tá aqui, ó, site de pesquisa. Eu quero acessar esse site de maneira rápida, só clicar aqui, ele já vai abrir este link, né? Interessantíssimo, beleza? E é isso, pessoal. Espero que tenham curtido o vídeo. Não sei quem ficou até o final, porque esse vídeo ficou extremamente longo. Eu atropelei algumas coisas que eu tô já cansado, tô gravando esse vídeo já tá tarde já, tive o dia de aula e tudo mais. Então, espero que tenha dado para aproveitar alguma parada aí. Tamo junto, não esquece de deixar algum comentário aí, me seguir no Instagram e tudo mais. Até a próxima, valeu!